Olá, bem-vindo a mais um tutorial da Vidal Corp Solutions. Sou Jefferson Vidal e hoje ensinarei aí a criar esse radar que já vimos em filmes de guerra e em submarinos, em torres de controle de aeroportos e até mesmo nos caças aí em filmes envolvendo algumas coisas da aeronáutica. Vamos ver aqui o modelo, como ficará. É um radar onde detecta automaticamente o intruso, ou seja, algum objeto não identificado, né, até então. E quando percebam que quando a nossa onda detecta o nosso objeto, o objeto no exato momento ele que estava transparente, ele aparece e gradativamente ele vai sumindo novamente. Ok? Vamos lá. Aqui o nosso projeto com After Effects aberto. Vai em Composition, New Composition e utilizaremos aqui as dimensões 800 por 600, 800 por 800. A duração de 30 segundos está bom. E aqui aspect colocaremos Square Pixel. Ok. Logo que já vou criar em Layer New Solid. Aqui Make Comp Size, criar um sólido do tamanho da minha composição. Pode ser de qualquer cor. E aqui no nosso painel Effects and Preset, vamos localizar aqui o efeito Grid. Ok, vamos aplicá-lo ao nosso objeto. Vamos dar o nome aqui para essa camada de grade. Ok, a cor, vamos colocar uma cor verde. Isso. Vamos mudar aqui, colocar a tonalidade um pouco mais escura. Isso, esse daqui está bom. Vamos criar agora mais um sólido. Menu Layer, New, Solid. Make Comp Size mais uma vez. Clique em OK. Vamos dar o nome para essa layer de Scanner. E no painel Effects and Preset, vamos localizar aqui o efeito Beam. Ok? Clique e arraste para a camada Scanner. Aqui os valores colocaremos ponto inicial, Start Point. Vamos colocar o valor 0, né? E Endpoint, ou seja, como a nossa composição tem 800 pixels, colocaremos aqui 800 pixels. O tamanho, Length, vamos colocar 100%, correto? Para que ele fique aqui, o comprimento dele será de 100%. E vamos alterar aqui a cor. Também na primeira cor colocaremos um verde um pouco mais claro, mais vivo. Aqui um verde um pouco mais escuro em Outside Color. Aqui em Dark Gray. Ok. E vamos criar agora uma nova layer. Layer New Adjustment Layer. Nessa Adjustment Layer vamos procurar aqui no painel Effects and Preset o efeito Polar Coordinates e vamos aplicá-lo aqui na nossa Adjustment Layer. Aqui em Type of Conversion vamos colocar Rect to Polar, ou seja, de reta para polar, e a interpolação faremos aí de 100% para criar assim o painel do nosso radar. Ok? Claro que quem preferir pode fazer esse gráfico também, né, utilizando alguns programas de edição de imagens como Photoshop, Fireworks, dentre outros, né? E aqui vamos nomear essa nossa camada Adjustment Layer para Polar. Em Scanner vamos aqui agora fazer uma animação que essa linha aqui
é a que criamos lá no Polar. Se vocês, vou clicar aqui para vocês visualizarem. Vejam que essa linha aqui reta, como utilizamos o efeito Polar Coordinates, ela aparece assim. E nós vamos fazer um efeito com que ela saia do centro do nosso radar para fora, assim fazendo o rastreamento, o escaneamento aí. Na nossa camada scanner, vamos aqui procurar o efeito Effects in Presets painel, o efeito Slider Control. Vamos arrastá-lo aqui para cima. E aqui a animação definimos aqui em Start Point, que começa a 0, e End Point vai finalizar no 800, que é o tamanho da nossa composição aí. Para facilitar a nossa vida, utilizaremos alguns comandos aí de programação chamados de expressões no After Effects, as famosas expressions. E aqui na nossa propriedade do efeito Beam, aqui no relógio da propriedade Starting Point, segurando Alt, dê um clique sobre o relógio e vamos criar aqui uma espécie de variável SLD de slider e vamos linkar, ou seja, fazer um ligamento dessa propriedade com o nosso efeito slider logo acima. E aqui embaixo colocaremos o seguinte, que ele iniciará do 0 e vai até a nossa propriedade slider onde ela estiver, ok? E a mesma forma aqui também, pressionando Alt, clicando no relógio do Endpoint, para criarmos a expressão, a nossa variável SLD de slider, faremos também um link até a propriedade slider do efeito Slider Control, e aqui será da seguinte forma. O fim dela será na nossa extremidade da composição, que tem 800 pixels. Então vamos lá. No nosso eixo X será de 800 pixels e no eixo Y será o valor da nossa variável slider SLD. Ok? Vamos ver como está ficando. Para testar o efeito, basta virmos aqui no Slider Control e arrastarmos aqui e acontecerá esse efeito aqui, só que automaticamente. Ok? Está funcionando perfeitamente. Vamos deixar um pouco mais visível a nossa linha, né? Aqui em Starting Thickness, vamos colocar aí o valor 35, que eu já testei. Deixei uma espessura legal. Em Softness, colocaremos 100% aí, para ficar um efeito mais interessante aí. Ok. Agora vamos criar a animação em si. Aqui em Slider colocaremos o valor negativo, menos 80, acho que está bom. No nosso primeiro keyframe, vamos clicar no relógio para criar um keyframe aqui em 5 segundos. Colocaremos aí outro keyframe e o valor do nosso slider será de 880. Por que 880? A nossa composição tem 800 pixels e 880 vai ultrapassar a nossa composição, mas é justamente ultrapassando que vai dar o efeito do radar fazendo o escaneamento e desaparecendo para dar continuidade assim, ok? Pressionando Alt, clicando no relógio de slider, vamos criar aqui uma expressão e vamos aqui no botão Expression Language Menu, vamos na opção propriedade e escolher a outra propriedade Loopout Duration, ou seja, a partir de agora já está fazendo automaticamente
o looping, ou seja, repetindo esse efeito, para não ser preciso ficarmos copiando e colando os keyframes até dar o efeito diversas vezes. Se você quiser fazer esse efeito que dure por aí 1 minuto ou 2 minutos, você teria muito trabalho tendo que copiar e colar os keyframes em cada segundo exatamente para repetir no mesmo tempo do primeiro. Então aí utilizamos as expressões que fazem esse serviço, facilitando a nossa vida assim. Ok, já criamos o nosso efeito. Vamos criar agora a nova layer, new adjustment layer. Aqui colocaremos, vamos inserir um efeito chamado transform e vamos utilizá-lo apenas para aí mudar o tamanho de toda a nossa composição, pegando todas as nossas camadas automaticamente. Vamos renomeá-la para transform, ok. É sempre bom identificarmos as nossas camadas para sabermos exatamente a que se refere aquela camada, facilitando assim a nossa vida na edição do nosso projeto. Voltando aqui à nossa camada Scanner, no painel Effects and Preset, vamos localizar aqui o efeito Echo e vamos adicioná-lo também à camada Scanner. Vamos aqui em Number of Echoes, ou seja, número de ecos, vamos colocar o valor 30. A intensidade inicial, vamos colocar aqui 0,80 e para finalizar a intensidade 0,80 também. Percebam aí o efeito que já vai aparecendo, já vai surgindo para a gente. Um efeito já de esmaecimento gradativo. Ok. Agora na nossa grade, ela está um pouco desaparecida aí. Vamos localizar aqui o efeito Glow e vamos aplicar na nossa camada grade. Ok. Vamos dar um pouco de vida a mais aqui para nossa grade. Aqui em Threshold colocaremos o valor 20, em Radius o valor 15 e Intensity o valor 2. Esses valores eu já testei aqui, fica bom nessas variações, mas se quiser também pode fazer o teste à vontade até achar uma que melhor lhe agradar. Em Glow Colors, vamos colocar aqui A e B Colors e vamos definir os valores, as cores para a cor A e B. Na nossa cor A, vamos colocar um tom um pouco mais claro do verde aqui e um pouco mais forte. Na nossa cor B, vamos colocar aqui um verde um pouco mais escuro. Esse está legal. Dando assim mais vida, mais intensidade à nossa grade aí do nosso radar. Agora vamos criar o nosso objeto que aparecerá no meio do nosso radar como sendo o objeto detectado por ele. Aqui no nosso painel Project, clique no botão direito, New Composition, e vamos aqui agora criar uma composição com as dimensões 100 por 100. O restante pode deixar idêntico. E vamos aqui já criar um novo sólido, New Solid, Make Comp Size para ser do mesmo tamanho da nossa composição atual. E com a Pen Tool vamos aqui então criar um objeto qualquer, uma linha qualquer, um desenho qualquer aí. Ok, qualquer coisa serve.
No nosso painel Effects and Preset, vamos localizar o efeito Stroke. Vamos aplicar a essa camada. E vamos aqui deixar Paint Style como transparente, o fundo transparente. Aqui em Brush Size, vamos deixar ele um pouco mais espesso, né? Um pouco mais grosso. Em Brush Hardness, vamos colocar o valor 20, acho que está legal. E a cor aqui, vamos colocar uma cor verde. Um verde que causa mais intensidade. Esse daqui está legal. E ok. Vamos centralizar um pouco mais aqui. Acho que em Brush Size e aqui podemos mudar um pouco. Ok. Está bem. Temos aí já o nosso objeto, um desenho qualquer para identificar o objeto detectado no nosso radar. Agora vamos voltar aqui ao nosso painel Project. Podemos fechar essa composição aqui e temos aqui Comp 2, que é o nosso novo objeto. E vamos arrastá-lo para o nosso projeto aqui. Ok, vamos renomeá-lo de intruso para ficar mais fácil a identificação. Aqui também intruso. Ok. Agora vamos posicioná-lo aqui mais na extremidade do nosso radar, nas propriedades do nosso intruso em Anchor Point. Vamos aqui mudar um pouco para facilitar a nossa interpolação de movimento, que faremos ele se movimentando pelo radar. Vamos posicioná-lo mais para cima, acho que aqui está legal. E agora, botão direito em cima do intruso, vamos em Transform, em Auto Orient e marque a opção Orient Along Path, ou seja, se orientar ao longo do caminho que for traçado aí por nós. Agora vamos definir o trajeto que o nosso intruso fará aqui no nosso radar. Aqui na propriedade intruso, na propriedade Positions, no nosso primeiro frame, nosso primeiro keyframe, vamos criar aqui um keyframe e em 10 segundos vamos posicioná-lo em outro local aqui do nosso radar. Esse será o trajeto que ele fará, ou seja, ele irá percorrer o nosso radar Deixa eu mudar aqui a resolução para ficar mais fácil. Vejam aí que ele fará esse trajeto e as nossas ondas que vão detectá-lo terá de aparecer. Percebam que nesse momento o nosso intruso ele está visível a todo instante. Faremos agora com que ele fique transparente, e assim que a nossa onda se colidir com ele, ou seja, na hora que passar por cima dele, ele se torna visível, mostrando assim a posição exata no nosso radar. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Na nossa camada intruso, aqui na propriedade Opacity, pressionando Alt, vamos clicar no relógio para criar uma expressão. E eu tenho aqui no meu bloco de notas a expressão que vamos utilizar. Criamos uma variável chamada dist, de distância, que pegará o comprimento da nossa camada transform e a posição dela,
E a nossa composição no total pegará a nossa camada, a layer chamada grade, e também o anchor point dela, que também estará ligado à nossa camada transform, o anchor point da nossa camada transform. Criei uma outra variável chamada sldval, de slider value, que pegará a nossa composição na camada scanner, o efeito do slider control, e pegará o ato do slider, ou seja, de se movimentar, e dividirá por 2 esse efeito aí. E aqui está o seguinte: se a nossa variável dist for maior do que o slide value menos 10, vou pegar a nossa variável e subtrair o valor 10, e a nossa variável distância for menor que o slide value acrescentado de 10, e fica aqui, retorna o valor 0 se isso não acontecer. Ok? Vamos selecionar, copiar, e aqui na nossa expression vamos colar aí essa expressão. Ok? Está aí a nossa expressão aí para esse valor. Deixa eu só diminuir aqui o espaço. Ok. Vamos testar aqui para ver o nosso efeito. Percebam que o nosso intruso já não está visível, e assim que a nossa onda de detecção passar sobre ele, ele deverá ficar visível aí. Percebam que isso ocorre perfeitamente aí. E se continuarmos o nosso trajeto aqui na nossa timeline, o radar também vai detectar o nosso intruso em posição diferente agora. Percebam aí que sempre que ele colide com o nosso intruso, que ele passa por cima dele, ele sempre apresenta aí pra gente, mostra a exata posição do intruso aí no radar. E para melhorar aí o nosso efeito, podemos também colocar aqui um efeito chamado Echo também no nosso intruso. Ok? Vamos aí jogar esse efeito no nosso intruso e mudar aqui as nossas propriedades. Em time, no tempo de duração, colocaremos 0,20 segundos, 500 ecos, né? Aqui colocaremos a intensidade de início 0,70, para terminar com o valor 0,96. Ok? Aí vamos ver como ficou aqui o nosso efeito. O que vai acontecer? O nosso intruso está percorrendo aí nosso radar, a onda de detecção está passando, e assim que colide com o nosso intruso, ele deverá aparecer e ir sumindo gradativamente. Percebam que ainda ele não está desaparecendo gradativamente, ele desaparece aí abruptamente agora, mas vamos fazer algumas modificações. Aqui no nosso intruso, vamos recortar aqui essa expressão que criamos na propriedade opacity, Ctrl X, e no painel Effects and Preset vamos localizar o efeito Transform, e vamos adicionar também ao nosso intruso aqui acima do nosso efeito Echo. E pressionando Alt, clique sobre o relógio de Opacity, e agora sim cole novamente a expressão que utilizamos anteriormente. Vamos ver como ficou o nosso efeito a partir de então. Percebam que o nosso intruso está invisível, a onda de detecção está se movimentando, e assim que encontra o nosso intruso,
ele torna-se visível e vai desaparecendo gradativamente e continua percorrendo aí o nosso radar até a nova onda de detecção encontrá-lo novamente. E sempre que for encontrado, ele vai desaparecendo gradativamente aí, após a nossa amostragem no nosso radar. Ok? Bom, o nosso radar teoricamente está pronto, né? Mas aí podemos acrescentar alguns recursos ao nosso radar, que um deles seria um sinal sonoro, que sempre que for detectado o intruso, ele emitirá esse sinal, e podemos fazer isso agora. No menu Layer, New, escolha a opção New Object e vamos nomeá-lo de som. Vamos posicioná-lo aqui abaixo de todas as camadas. E no nosso painel Effects and Preset, vamos localizar o efeito Tone, que é um efeito de áudio, e vamos aplicar a camada som. Temos aqui várias frequências, vamos utilizar somente a primeira, podendo deixar as demais o valor 0. E para adicionar mais alguns efeitos, nesse mesmo sinal sonoro, vamos aqui pegar um outro efeito modulador. Não vamos fazer nenhuma alteração nele no momento. E o outro chamado Reverb, que dará uma espécie de eco, aí como se fosse um repetidor do efeito. Agora vamos fazer com que esse nosso ruído, nosso som, emitido aí pelo radar, na propriedade level, que seria o volume, ele siga, sempre apareça no exato momento em que o nosso intruso também é detectado pelo nosso radar. Pressionando Alt, clique no botão na propriedade Level, clique no relógio do Level e aqui nas nossas camadas, clique no intruso, camada intruso, e vamos bloquear aqui a nossa propriedade do intruso e vamos linkar o nosso volume à propriedade opacity aqui do nosso intruso, que sempre que ele aparecer, ele aparecerá também ou será emitido o nosso som. Criamos uma variável chamada op e vamos linká-lo à opacity do nossa camada intruso, juntamente com o nosso efeito sonoro. Vamos adicionar agora também a nossa camada, podemos desbloquear aqui a nossa camada do nosso som, adicionar o efeito Slider Control, acima de todas aqui, vamos renomeá-la de máximo, ok? E aqui na nossa expressão que acabamos de criar para o volume, colocamos um ponto e vírgula no final e criamos aqui uma outra variável chamada max, que vai ser igual ao valor máximo do nosso slider, ponto e vírgula, e vamos colocar aqui também, modulando o nosso som, linear, aqui os valores da variável op e os valores 0, que será o ponto inicial do nosso som, chegando a 100% da nossa variável max. Deixa eu ver o que deu errado aqui. Ok, tem mais um 0 aqui.
Ok. E é isso aí. Bom, e com isso finalizamos aí o nosso radar. Se vocês renderizarem o seu projeto, verão que assim que for detectado o nosso intruso, será emitido um som quando a onda de escaneamento aí do nosso radar passar sobre ele. Espero que tenham gostado do tutorial. Até a próxima. Sou Jefferson Vidal. Visitem o site vidalcorp.com.br. Até o próximo tutorial.